Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Mais um experimento hoje para a gente aprender de forma divertida. O experimento que nós vamos fazer hoje, ele foi uma sugestão da minha amiga Sam Batista. Ela, quando viu que eu estava fazendo os experimentos, ela falou, faz com as crianças o fluido não newtoniano. Eu fiquei, mas o que é isso, né? E fui pesquisar para ver. E eu sabia, e daí eu vi que eu já tinha feito esse experimento, mas com o nome de areia movediça. Então, vocês vão ver esse experimento na internet, YouTube, enfim. E eu quis trazer também, junto com o experimento, uma explicação científica, uma explicação teórica do que acontece aqui. Para essa explicação teórica, eu contei com a ajuda da professora Cristiane Sommer, que é professora de física, mestra em física. Cris, muito obrigada, viu? As crianças agradecem. E queria também agradecer a minha super parceirinha Raquel, que está aí segurando o celular para mim. Muito obrigada, filha, por embarcar nas minhas doideiras, tá? Para esse experimento, eu já tinha feito outra tentativa de montar o experimento aqui com vocês, mas daí o vídeo ia ficar muito longo e não... ia ficar chato, né? Mas o que se usa para fazer isso daqui? Vocês vão precisar de amido de milho ou a famosa maisena, e também pode ser, porque eu tinha pouco aqui em casa do amido, polvilho doce. Eu vi que dá certo também fazer com o polvilho doce. Então, na verdade, eu juntei esses dois, tá? Para essa quantidade aqui, eu usei 2 xícaras grandes do amido e do polvilho misturados, tanto faz, e uma xícara de água, mais ou menos, tá bom? Ele só está dessa cor laranja porque eu coloquei um corantezinho, só para dar uma cor para a gente ver legal no vídeo como que funciona. Muito bem, esse experimento aqui, o que é super, hiper, mega legal dele é que ele é um brinquedo. Vocês vão poder brincar bastante com ele depois. Como eu já estava testando ele há alguns dias, eu tenho uma amostra aí que faz 2 dias que ela está pronta e não estragou. Dá para continuar brincando, é só mexer um pouquinho e dá para continuar. Muito bem. Me digam uma coisa agora antes da gente testar. Me respondam, isso é líquido ou é sólido? O que vocês acham? Eu acho que isso é um líquido, certo? Certo, eu acho que isso é um líquido. Agora tem a parte legal. Depois que estiver bem misturadinho, você vai colocar a mãozinha nele. Olha que gostoso que é, tá? Olha que delícia. Você vai mexendo. Se você fizer numa vasilhinha funda, melhor, ó. Afunda os seus dedinhos nela, até você sentir o fundinho da vasilha. Bem devagarzinho e vai mexendo. Você vê que delícia que é gostoso. Agora, o desafio é você dar um soco e chegar no fundo da vasilha. Mas dá com força, pode dar com força. Apoia aqui a sua travessinha e dá com força. Opa! Olha quanto ele demora para afundar. De novo, dá com força aqui, ó. Eita, até dói! Até dói, sabe por quê, gente? Olha aqui, esse fluido não newtoniano, ele não decidiu se ele quer ser líquido ou se ele quer ser sólido. O que acontece? Quando eu tô mexendo nele com pouca força, e lembrando que a força é também uma propriedade, né, da física. Quando eu tô mexendo com pouca força nele, ó, ele é líquido, ele é molinho. Quando eu coloco bastante força, ó, ele fica duro. Vejam aqui na minha mão, pega aqui a minha mão, Raquel. Eu vou pegar um pouquinho dele, tá vendo como ele escorre? Ó, vou pegar de novo e vou apertar, apertar, apertar. Ó, ele fica durinho e depois ele volta. Durinho e depois volta. Gente, é só vocês fazendo isso para vocês verem o quanto é legal, tá? O quanto é legal. A hora que a gente deixa de exercer força nele, ele volta a ficar líquido de novo, tá bom? E daí vocês fazem e podem brincar bastante. O interessante é que isso daqui não é uma mistura que vai melar. Você vai ver que depois você pode lavar a mão e não vai ficar grudento como uma mistura de trigo, por exemplo.
Agora vamos à explicação. Primeiro, por que isso chama-se um fluido não newtoniano, tá? Eles chamam fluido não newtoniano. Quem foi primeiro Newton? Isaac Newton foi um cientista inglês. Ele é chamado o pai da física moderna. Por quê? Ele usou a matemática para descrever os fenômenos físicos, fenômenos da natureza e tudo aquilo que é constante na natureza. Tudo que acontece sempre da mesma forma, como a velocidade, força, enfim. Foi o Isaac Newton que percebeu e descreveu a força da gravidade, a lei da gravidade. Tem até a história da maçã lá que caiu na cabeça dele. Se diz que é lenda sobre isso, né? Mas o interessante agora que eu vou contar para vocês é o seguinte: Isaac Newton, ele elaborou a lei da gravidade numa quarentena, como essa que a gente está vivendo agora. No ano de 1665 até 1666, houve uma peste na Europa chamada peste bubônica. E as pessoas tiveram que ficar isoladas, como nós estamos agora. Newton, então, que estava na faculdade de Cambridge, teve que ir para a fazenda dos pais novamente, ninguém podia ir para a escola, para a faculdade, e lá ele continuou seus estudos em matemática e observando os fenômenos, né, da natureza. E nesses estudos que ele percebeu assim: por que uma maçã cai e por que a lua que está lá em cima não cai na Terra? Olha só que pergunta boa, eu quero que vocês pesquisem sobre isso, tá? E então, no isolamento, ele teve tempo, ele se empenhou, ele estudou e ele criou a lei da gravidade, tá? Então, quando a gente fala de fluidos newtonianos, nós estamos falando de fluidos que sempre escorrem, entre aspas, igual. Pensando, vou dar o exemplo que a professora Cris me deu para eu aprender. Um shampoo, por exemplo, quando a gente vai despejar, ele despeja sempre de uma mesma forma. Se a gente vai despejar um condicionador, a viscosidade dele é outra, né? Mas é sempre de uma mesma forma. Quando a gente tem esse líquido aqui, ele é diferente, né? O condicionador, o shampoo, ainda que eles sejam diferentes na viscosidade, sempre, independente se eu apertar eles vão estar sempre da mesma forma. Por isso, eles são exemplos de fluidos newtonianos. Newton descreveu isso. Esse líquido aqui, ele chama-se fluido não newtoniano, porque se eu taco força nele, força, ele fica sólido. Mas se eu vou de levinho com ele vai continuar líquido, tá? As moléculas que compõem essa mistura, elas se organizam de formas diferentes, dependendo da força que está sendo colocada nela, tá bom? Crianças, eu espero que vocês brinquem com isso, porque é muito legal, né, Raquel? É muito legal isso daqui, tá bom? Um grande beijo a todos, continuem curiosos, continuem descobrindo, continuem pensando, perguntando e pesquisem sobre Isaac Newton. Um grande beijo a todos.